abre Sim, nosso meu Deus, entendimento, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, E eu vou tirar louvamos, todo o impedimento, Senhor, do seu rumo para a vida, Senhor, para em esta aula, nome de Senhor. Jesus, Senhor. Abençoa o professor, Senhor. Abençoa cada vida que está neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós terminamos 2 Timóteo, sim ou não? Sim. Então a gente ficou só Tito e Filemão. Vamos lá? Tito, página 62. Hoje nós iremos tratar das duas epístolas finais da apostila. Epístola de pastoral, que eu gosto de chamar de pastoral, de Paulo ao seu discípulo Tito, e uma outra assim que eu chamo mais de pessoal, foi a Filemão. Página 62 diz assim: Autor Paulo, tema a sã doutrina e as boas obras. A data, cerca de 65 e 66 depois de Cristo. Considerações preliminares. Tito, como 1ª e 2ª Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo a um dos seus auxiliares mais jovens. É chamada de Epístola Pastoral, porque trata de assuntos relacionados com a ordem e o ministério na igreja. Tito, um gentio convertido. Já tem coisa para anotar aí. Timóteo era o quê? Quem lembra? Timóteo era de qual descendência? De qual naturalidade? Quem lembra? Grega. Grega, isso, exatamente. Aí Tito era gentil convertido. Olha que coisa linda. Já não tinha tanto judeu convertido já trabalhando, já tinha gentil trabalhando na obra. Olha que coisa boa. Tito era gentil. Isso. Tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico. Embora não mencionado nominalmente em Atos, por ser talvez irmão de Lucas, o grande relacionamento, olha só, alguns dizem que ele pode ser irmão de Lucas, o escritor. Timóteo, Tito. Tá aí também, tá grifado aí. Não, embora, o último parágrafo, não mencionado nominalmente em Atos, por ser irmão de Lucas. O grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo vê-se, nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo. 2, no fato de ele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo. Tito 1,4, como Timóteo. E um cooperador de confiança, 2 Coríntios 8, 23. 3, pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante a Corinto, durante a 3ª viagem missionária do apóstolo. Pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Tito 1,5. Então, quais eram as características dele principais? Ele era discípulo, um auxiliar direto. Então, em outras palavras, irmãos, era ou não era um homem de confiança de Paulo? Porque tem missão, tem trabalho que você só pode delegar, irmão Daniel, a pessoas de confiança. Na obra tem isso. E não é porque o pastor gosta mais, não. Não é porque ele gosta mais do Júlio do que gosta do Wagner ou gosta da irmã Rita. Ele escolhe, às vezes, a irmã Rita para fazer determinada coisa, que ele confia que ela vai fazer de forma mais apropriada para ele. Ou de outra forma, o irmão Júlio pode fazer. Em outra situação. Então a gente precisa entender isso, porque assim, eu já falei aqui que eu já peguei meninice no meio de obreiro. Teve um que o Satanás veio falar, eu já cortei ele nunca mais falou nada sobre isso. Porque é natural que a pessoa tenha umas pessoas de confiança. Isso é natural e você não pode ficar insinuado. Jesus não tinha 12, não tinha? Mas dos 12 ele tinha 3 que eram mais próximos. Mas tinha só um que deitava a cabeça no ombro dele. Não era? No peito? E aí? Mas mesmo assim eles brigavam, né? Para saber quem era o maior, quem era o melhor.
Por quê? Porque era a natureza humana, irmão Giovanni. O homem é vaidoso. E hoje não é diferente. Hoje os homens são vaidosos demais. Eles falam que as mulheres são vaidosas, mas tem homem aí que é só o sangue. Tem homem que é vaidoso demais, que se ele não tiver o lugar dele reservado no púlpito, ele fica chateado. Certa vez tinha um irmão que foi levado, ele era diácono, e o levaram ao presbitério. Aí do presbitério você já pode subir para o púlpito na Assembleia de Deus. E quando ele era diácono, ele ia todo dia com a esposa de mão dada, chegava até tarde um pouquinho, não tinha problema. Mas foi passar para presbítero, a esposa morava pertinho da igreja, então ele vinha correndo para poder pegar lugar no púlpito, porque tinha poucos lugares. Estou falando, irmã, eu vi isso. E não é o cargo. As pessoas querem o cargo, mas não querem a carga. A carga é maior do que o cargo. A responsabilidade é maior. Então, é natural que o apóstolo Paulo, como Jesus também, tiveram seus homens de confiança. É natural em todo o ministério. E assim, eu tive uma certa vez, eu trabalhei com um pastor e quando eu cheguei, eu vi que ele tinha alguns irmãos, e teve um momento que ele pegou aquele irmão que era o braço direito dele, de homem de confiança, e mandou dirigir uma congregação. E eu não entendi. Eu falei, olha, eu não abriria mão. Falei até para minha esposa, olha, eu se fosse ele não teria feito isso não. Vai abrir mão de um camarada que está ali, lado a lado com ele, e de confiança, que já tinha resolvido, quando ele não estava, já tinha resolvido coisas delicadas. Aí passou um tempo, eu conversando com ele assim, eu acho que foi num almoço, numa casa de um irmão, do aniversário de um irmão, convidou a gente, eu fui, e ele estava lá. Aí a gente sentou perto um do outro, aí começou a conversar sobre o ministério, eu perguntei para ele, eu pergunto, falei, pastor, eu não teria feito isso não, eu sei que o senhor tem suas razões, mas eu não abriria a mão do irmão não. Ele falou, irmão, às vezes é preciso fazer isso para alavancar o ministério dele, porque ele precisa dessa experiência de dirigir a igreja, sozinho, na responsabilidade dele. Porque Paulo tinha em Timóteo e Tito auxiliares, cooperadores, mas eles não tinham a experiência de dirigir a igreja. É a mesma coisa que aconteceu com o pastor. Ele colocou, falou, não, você é um bom cooperador direto, eu vou pôr você para dirigir. Então, e todo o cuidado que ele teve com esses irmãos foi também para preservá-los daquilo que ia acontecer. Tá bom? Vamos lá? Gente, quem pode continuar lendo aí? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Não? Pode ler a segunda estrofe? Pode, mãe. Eu vou pegar água. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta, a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo. No período entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, veio a introdução em 1 Timóteo. Paulo deixou Tito em Creta cuidando da igreja ali, enquanto ele, Paulo, seguia adiante para Macedônia. Conferi em 1 Timóteo 3. Algum tempo depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, incumbindo de completar a tarefa em Creta que os dois haviam começado juntos. É provável que Paulo tivesse mandado a carta pelas mãos de Zenas e Apolos, que passaram por Creta em viagem. Nesta carta, Paulo informa sobre seus planos para enviar Demas ou Tito para substituir Tito em breve. E nessa ocasião, Tito deveria encontrar-se com Paulo em Nicópolis, Grécia, onde o apóstolo planejava passar o inverno. Sabemos que isso aconteceu já que na ocasião posterior, Paulo designara Tito para Dalmácia, no litoral oriental do mar Adriático, na Ex-Yugoslávia, em cuja região ficava Nicópolis, na Grécia. Então, trabalharam juntos e começaram o trabalho em Creta. Nada melhor do que deixar quem começou.
Porque além de ele já ter confiança, ele conhece o povo, conhece a região, conhece as necessidades da igreja. Isso é usar de inteligência, né? É usar de sabedoria para dirigir o trabalho. Paulo era... Nossa, como falar de Paulo? Como administrador e plantador de igrejas, né? E formador de obreiro. Eu li com vocês Hebreus 13, na última aula. Hebreus 13, sobre formar obreiros e deixar marcas. Lembra que a gente falou do discipulado? Eu acho que a gente leu no discipulado. Não sei se vocês lembram. No discipulado eu falei que o discipulado deixa marcas, né? Marcas, às vezes, de você, que você gera na pessoa. Aí ela cria uma semelhança em característica com você. Hebreus 13, 23. Achou aí, irmão? 13, 23 de Hebreus? Pode ler, quem achou? Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então, Paulo estava errado em deixar Timóteo? Porque ele aprendeu tanto que até preso foi. Então é isso. Você gera marcas. Aí você vê que o discípulo aprendeu bem. E assimilou aquilo que o discipulador ou o mestre passou para ele. Eu assim, quando vi isso, eu falei, meu Deus. O irmão aprendeu tanto. Eu acho que aquela frase que Paulo fala para Timóteo, assim, sofrei comigo as aflições do Evangelho. E aí ele não abriu mão mais. Aquilo parece que deve ter encravado no coração dele, na mente dele, ele falou assim, vou sofrer as mesmas coisas. Não te preocupa. E aí a gente vê que, aí o irmão que está escrevendo os Hebreus, voltou, não esqueceu de Timóteo. Falou, se vocês vierem depressa, Timóteo, vocês vão ver Timóteo. Muito provavelmente eu não me lembro agora, mas depois a gente for estudar, a gente vai estudar mais Hebreus. Vocês não estudaram ainda, né? A gente estudou, não estudou? Eu acho que sim. Hebreus. Nessa. Ah não, só as epístolas paulinas nessa. Hebreus ficou para outra. Eu tô ficando doido, tô achando que estava todas aqui, mas aqui só estão as epístolas paulinas, né? Então o que Paulo escreve para quê? Para preparar Tito para aquilo que ele vai encontrar. Te prepara, eu vou te dar algumas dicas, vou te dar algumas informações, para você já de antemão estar preparado para aquilo que vai acontecer e o que vai aparecer aí em Creta. Então vamos lá. Vamos dar uma lida aqui? Vamos dar uma lida aqui, irmão? Proposta. Pode ler. Paulo escreveu primeiramente para instruir Tito na sua tarefa dele. 1. Pôr em ordem o que ele e Paulo deixaram inacabado nas igrejas de Creta, inclusive a instituição de presbíteros nesta igreja. 2. Ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e santidade. 3. Silenciar falsos mestres. E 4. Vir até Paulo, uma vez substituído por Artemas ou Tíquico. Isso. O que eu queria frisar uma coisa aqui com vocês é o cuidado que Paulo tem com a doutrina, sim ou não? Né? Silenciar os falsos mestres. Vamos abrir um pouquinho aqui a epístola a Tito. A carta de Paulo a Tito. Tem Bíblia aí? Você tem Bíblia aí, irmão? Bíblia aí? Pega isso aí, sim, por gentileza. Tito,
capítulo... capítulo 1. Capítulo 1. Pode ler, verso 5. Verso 5 em diante. Pode ir até o 16. Sim. Pode ler, irmã Francisca. Por essa causa te deixei em Creta, né? Uhum. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabeleceis presbíteros como já te mandei. Pode continuar. Até o 16. Até o 16. Pode ler. Até o 16. Isso. Qualidade de pastor. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem Iracundo. iracundo, né? Isso. Eu estou falhando, Uhum. nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiço de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a ação doutrina, como para convencer os contradizentes, combater os falsos mestres, porque há muitos desordenados, Faladores. faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha só um minuto. Quando o da circuncisão, quem são? Lembra que eu falei que ele se envolve? É sempre de dentro de casa? Então tem que ficar atento por isso. Pode continuar, irmã. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Deles, seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres perigosos, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Viu aí? Isso aqui que eu gosto, eu sempre falo isso, eu sempre grifo esse 16 aí, para vocês estarem atentos. Por quê? Porque ele fala que conhece. Então, hoje eu postei, não sei se vocês viram, eu postei no meu status uma fala do pastor Antônio Gilberto. Quer descobrir quem é o camarada? Ou a camarada? Deixa ele falar. Deixa ele falar. Tinha a saudosa irmã Andréia Helma falava assim, que Deus faz confessar pela própria boca. A intenção dele, quem ele é ou quem ela é. Por isso que Paulo diz assim, ó, confessam que conhecem a Deus. Confessam que conhecem a Deus como? Falando. Falam. Tem cara que fala bonito, irmão, prega bonito. Mas a atitude dele não condiz. Eu já ouvi, e assim, eu vou falar, que eu já ouvi, eu em cima de púlpito.
E eu sabendo quem é o camarada. E ele falou, e aí teve uma hora que eu balancei a cabeça. E a mulher dele viu. Ela ficou olhando para mim. Ah, irmão, tem hora que eu... Porque tem hora que eu perco a paciência. Aí eu peço perdão para Jesus depois. Eu balancei porque eu sei quem é a pessoa. Porque falou uma coisa para mim, não agiu como tinha que agir. Aí depois foi cobrar, falando que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não. Aí eu já balancei a cabeça. Na hora. E tinha uma coisa, e não era uma coisa de um ano atrás, irmã. Tinha 10 dias que tinha acontecido. Tem que ser irrepreensível, né, meu Deus? Tem que ser irrepreensível. O presbítero tem que ser irrepreensível. Eu já falei algumas vezes aqui, tanto pregando como ensinando para vocês, a parte mais difícil é ensinar. Porque Paulo fala aos Filipenses, tudo que vocês viste, ouviste e viste em mim. Assim vocês têm que proceder. Aí você imagina, eu falar e você me pegar na rua fazendo o que não é para fazer. Que nem quando Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina, eu, assim, olha para mim, ó, você não pode ver Jesus, né? Mas olha para mim, as minhas atitudes, que é o que condiz com o que Jesus me ensinou. Então olha para mim. É forte isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade que ele puxou para ele. Olha o dia que ele pisasse na bola, o povo foi para ele. Você colocar para mim, espelhar em você está pisando na bola. Aí acontece, para ele se defender, quando aconteceu, a gente leu em Gálatas, lembra? Que tinha judaizantes no meio, falando que ele nem era apóstolo. Aí ele diz, ninguém me quiete mais. Por quê, Paulo? Porque eu carrego em mim as marcas de Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho Jesus que deu a vida por mim. Não é assim que está escrito, mais ou menos? Tem um hino, eu gosto de ouvir, mas assim, eu estava meditando no hino, ele é bonito, mas eu estava meditando, eu falei, eu não quero nem saber mais. O hino fala assim, me refaz. O início do hino vai até bom, mas quando chega no coro, ele fala assim, me faz ter as marcas como o Mestre teve, como Cristo teve. Eu quero ter as marcas de Cristo? Será que eu vou aguentar passar o que ele passou? Assim, a gente começou a ouvir umas coisas, e é onde eu aprendi que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente ouve e no que a gente pronuncia. Porque assim... Faz ter as marcas como Cristo. Porque assim, um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Quando ele chamou Paulo, o que ele disse para Ananias? Vai, porque é vaso escolhido meu. E ele vai saber, ou vai aprender o que é padecer por amor ao meu. Então Deus já sabia que ele ia aguentar, irmão, tomar 195 chibatadas. E não ia desfalecer da fé. Agora, a pessoa cantar, que nem a senhora falou. Me faz ter as marcas como marca de Cristo. Eu me livro. Aí eu gosto da música, mas quando chega essa parte eu fico caladinha. Então, porque você precisa tomar cuidado. Nada da minha vida. Já sou Porque será que está preparado, hein, irmão Daniel? O que Paulo deixou aqui nessa carta que não dá para a gente muito entender, para ficar um pouco bem confuso, é que ele fala assim que o obreiro tem que ser marido de uma só esposa, né? Sim. E no concílio de Trento, no concílio de Sé, ele não foi aceito como apóstolo, porque ele não era casado, né? Ele fala que tem que ser casado. Ele não era casado e nem andou com Jesus, com os discípulos. Então, porque assim, depois dali para frente, depois da morte dele, aí entrou um monte de gente. Que o concílio de Nicéia e de Trento foi bem depois, né? Já depois do primeiro século. Então Paulo já tinha morrido. Então porque assim, começa a entrar algumas pessoas que não viram Cristo, não padeceram o que Paulo padeceu, e depois quer tirar a autoridade. Por isso que ele diz assim, se vier um... Se quer chegar agora, você está na janelinha. Você está na janelinha. Quer dizer, tomar varada ninguém quer. Tomar 195 chibatadas ninguém quis. Mas não, ele não era apóstolo, ele não foi chamado. Não. Ele escreveu metade do Novo Testamento de graça. Assim, sentado tomando maracujá. Tomando suco de maracujá, irmão Daniel. Que nem o senhor estava lá, como é que é lá no Paraná, né? Comendo aquele almoço bom que o senhor pensa almoçar. Será que ele estava lá toda hora escrevendo? Onde que ele estava escrevendo aos Filipenses? Na prisão.
Aí vem um pessoal, irmão, então, a gente, por isso que ele escreveu, olha só como o Espírito Santo é, alertando por ele, alertando, usando Paulo para alertar a gente, que iam vir outros querendo modificar, pregar um outro evangelho. Ele ainda escreve, se um de nós, ou até mesmo um anjo, vier apresentar a vocês um outro evangelho que não seja esse, que ele seja anátema. Tinha uns que adoravam anjo, ele falou que não era para Então, é complicado. Aí ele está dizendo, confessam. Tem muita gente, irmãos. Então, por isso que é bom você estudar a Bíblia, ler a palavra, aprender, para você, porque a Bíblia ela é uma análise que faz de nós mesmos, de nós e dos outros, para você não ser enganado. Lembra que a gente leu lá, para você não ser levado por vento de doutrina? Hoje eu estava vendo um vídeo de uma entrevista que um jovem crente foi fazer com o pastor, e ele não se conformou, ele falou, mas o senhor é casado com um homem, sou eu, o senhor prega, o senhor dirige, eu dirijo. Ele falou assim, onde o senhor achou base? Deus falou que está escrito em João 3,16 que Deus amou todo mundo, então ele me ama, eu tenho autoridade para pregar a palavra e viver a minha vida. O rapaz que estava fazendo entrevista, ele não se conformou, porque você via no rosto dele de estar ouvindo aquilo. Com algum pecado, né? Amar ele e ama mesmo, Deus ama. Mas Não o ama pecado o que dele- está fazendo. Então, é que assim, a pessoa se engana a si mesmo. Justifica com a palavra, justifica o erro dele. Porque se fosse para amar todo mundo, eu vi o pastor César falando sobre isso uma vez. Ele falou assim, irmão, esse negócio de você pegar o João 3,16 e querer servir de muleta, se fosse assim, não precisava Jesus vir e pegar a cruz, e ir para a cruz, ir para o martírio. Precisaria para pagar pelos... A mesma coisa o escândalo aí, eu estava vendo também o Elianai Cabral, aquele que escreve a revista da Escola Dominical. Eu vi uma entrevista dele, ele chamou a atenção da igreja sobre as falsas heresias. Ele disse que estava num culto, um camarada começou lá, um profeta lá que ia pregar, ele falou muito para a igreja tomar cuidado com os profetas. O cara olhava, estava de boa. Aí depois tinha uma pessoa na mão, olha gente, vocês não sabem o que eu estou vendo. E começou aquela papagaiada, olha, Deus está enchendo minha mão. Aí não sei o que, deu os dois pulos que a igreja, cuidado com o emocionalismo. Outro dia também disse que estava em outra igreja, gente, vamos tomar cuidado, disse que o cara estava bem, depois começou a dar chilique, sabe, como se estivesse dando ataque epilético. Aí o cara começou a pular lá em cima, disse que a igreja, gente, vamos tomar cuidado com o emocionalismo, porque é isso que está chamando a atenção da igreja. Hoje as pessoas não estão... Tem muito hino que leva as pessoas ao êxtase, ao movimento, mas não ao quebrantamento. E isso é um problema que a Ana Paula Valadão falou sobre a neurolinguística, que são tonalidades de músicas, são os tons musicais que mexem com o cérebro. Também tem, eu não sei se eu... A nota musical mexe com o cérebro. Se vocês procurarem ver, sai um hino aí que está muito... Eu vi. Que está falando de Maria, fala de... Auê, do Zé, o Auê, Zé. quando o Zé entrou. E assim, você vê a característica deles? Sim. O posicionamento deles? E o movimento e a música deles. evangélica. E tem muita gente que está combatendo isso aí para prestar Sim, atenção pessoas na sérias. letra. Pessoas sérias já estão entrando para... Graças a Deus. Tem alguém que Ainda tem os remanescentes ainda que se levantam. Meu Deus, eu fiquei assim... Eu tenho saudade, sabe de quem, irmã, nessa hora? Do pastor Paulo Júnior. Eu estou orando para Deus trazer ele de volta logo. Ele, né? Essa era boa para ele pegar. Porque... Eu estava em casa e eu comecei a ouvir Essa essa música. música, né? Essa Louvor, música, né? Essa música aí, eu comecei a me sentir mal. Eu falei, não, eu comecei a tirar. Aí eu falei, não, eu vou tirar. Aí eu fazendo assim pro celular e o negócio não ia. Eu Não falei, ia entrar, né? Exatamente isso. Aí eu peguei, apertei o botão para desligar e o negócio fechou. Então, É horrível. porque assim, são as coisas que vão entrando de maneira assim, Sorrateiramente, sorrateiramente. né? Agora, quem que vai cair nessa? Os jovens. Porque é balança, é movimento. E eu achei, Isso chama a atenção do e eu achei que a pior que tinha sido era aquela qual é o som. Eu sempre achei, eu bati quando lançou, e eu vi uns jovens cantando, eu falei, meu Deus do céu. Mas eles não leram a Bíblia, não. Aí um dia eu fui dar aula para os jovens. Aí eu peguei eles lá. Falei, irmão, vocês estão cantando coisa errada. Falei, vocês não estão cantando Bíblia.
Como é que Deus desce? Se Deus é onipresente. Aí eles, caiu. Se Deus é onipresente, ele está em todo lugar, como é que ele desce? Ah, mas ele está falando, irmão, de Jesus encarnado. Tá bom. E ele bateu na porta. Aí falei, ele bate a porta. Eu falei, então, vamos lá ler o contexto de Apocalipse. Vocês querem cantar isso? Eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo na porta, ele está para lá de fora. Laodiceia não adorava Deus mais. Eles adoravam eles mesmos. Era justiça. Laodiceia significa justiça do povo. Por isso que Jesus fala, eu estou à porta. E qual que é a chamada de atenção que Jesus dá, a repreensão? Vocês se acham ricos, que nada tem falado, mas eu falo que vocês são pobres, cegos e nus. Não. A porta batendo porque está do lado de fora. Exatamente, aí como é que você põe os jovens para cantar? Por isso tem que tomar cuidado, porque eles gostam desse movimento. Ô, pastor, tem outro aí também. É o Gessé, uma cantora que tá cantando aí, tá falando do vigia, né? Vigia, a lamparina tá acesa. Não sei se você já ouviu. Não vi não. Então, escuta esse louvor. Aí esse louvor, a letra até a letra tá. Mas a batida, sabe? Estão levando para outro ritmo. Aí tá fazendo dancinha, Passinho. tá fazendo passinho. Aí eu fico só observando aquele jogo. Ele Então. usa umas dancinhas assim, né? De reggae, né? Eu falo, eu fico observando ele. Aí você- A vida tem uma Será que voz para entrar nessa maravilhosa. aula tem que fazer dancinha também? Meu irmão, a gente vai passar pela porta estreita. Aí vai pegar quem? Os jovens. O jovem vai ver aquilo e fala, nossa, pode Por que fazer muita dancinha igreja aqui. está aderindo isso hoje? Tirar os hinos da harpa, estão aderindo esse tipo de música. Porque os jovens gostam disso. Porque faz dancinha, passinho dentro da igreja. Lugar que eles falam que é lindo de velho. O Mas regente não vem, hoje né? em dia, você, Nós estamos passados já. E dá para regente de grupo, você tem que ter a direção de Deus, porque senão... Então, porque assim, eu sou, porque eu gosto. você passa a ver se ela é bíblica, a letra. Se ela for bíblica, cante. Se não for, não cante. E tem É isso. maestros também que eu já vi dando ensinamento evangélico, mestre evangélico, sobre o que traz o adversário para dentro da pessoa e para dentro da igreja. É a batida, não é letra. Você pode falar de Jesus com a batida que se usa lá na macumba. tem muita- Você pode estar falando de Jesus, mas é o adversário que está sendo invocado. E esse louvor, Manida, tem muita batida. Eu ouvi ele todinho, eu falei, Jesus do céu, olha. Mas olha eu a gosto do meu batida sino de desse fogo, louvor. do antigo. Eu ouvi, Eu gosto do meu e sino eu de ouvi fogo. até o É. final. sabe? Então você tem que tomar muito cuidado. Foi isso que Paulo estava lutando para que Tito abrisse os olhos. Porque, irmão, vem de dentro. Por isso que eu pedi para vocês grifarem lá, da circuncisão. Eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam querendo mudar algumas coisas. Porque a palavra foi escrita para os de dentro, não foi para os de fora. Não, Toda a repressão da palavra foi para os de fora. sim. Para de dentro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tito é uma grande instrução pastoral e de direcionamento, mas eu sempre, quando eu fui estudar essa epístola a primeira vez, me chamou essa atenção. Esse versículo 16 do capítulo 1. Confessam conhecer a Deus, mas pelas suas atitudes o negam. O negam. Não é nem dizer assim, desconhecem. O negam. Que é pior, porque você conhece e está negando. A Bíblia não diz que é melhor que não conhecesse do que conhecer. Do que conhecer. E fazer errado? Meu Deus do céu. A senhora já leu Visão Panorâmica? Não, ainda não. Pode ler. Visão panorâmica. Nesta epístola, Paulo examina 4 assuntos principais. 1. Ensina Tito a respeito do caráter e das qualificações espirituais necessárias a todos que são separados para o ministério na igreja. Os presbíteros devem ser homens piedosos, de caráter cristão comprovado e bem-sucedido na direção da sua família. 2. Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina, repreender e silenciar os falsos mestres. No decurso da carta, Paulo apresenta 2 breves assuntos da sã doutrina. 3. Paulo descreve para Tito o devido papel dos anciões, das mulheres idosas,
das mulheres jovens, dos homens jovens e dos servos. Finalmente, Paulo enfatiza que as obras boas e uma vida de retidão são o devido fruto da fé genuína. Benção. Vamos dar uma lida aqui nesse versículo que o pastor colocou? Quem pode abrir aí? Tito 2, do 11 ao 14, e outro abre capítulo 3, do 4 ao 7. Porque o da sã doutrina a gente leu, né, o capítulo 1, né? Tito 2:11. Isso, 2, 11 ao 14, irmão Daniel, se o senhor achou aí. Pode Porque ler. a graça de Deus se há de se manifestar trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedade e a consciência mundanas, e vamos este presente século, sóbria, justa e amém. Pode ler o 13. Aguardando o bem-aventurado a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todas iniquidade e purificar para si um povo ser especial, zeloso e de boas obras. Olha só. Aqui ele fala de obras. Obra salva? Nossas obras salvam? Não. Mas o que salvou a gente foi a obra da cruz, sim ou não? Foi. Mas repararam que todo salvo precisa fazer a obra? Todo salvo precisa fazer a obra. Porque ele diz assim, que está esperando um povo zeloso e de boas obras. A fé sem obra é morte. Uma fé. O próprio Tiago fala isso. A gente vai ler, a gente vai entrar nessas epístolas. Por quê? Olha, irmãos, isso é interessante porque no Evangelho, quando Jesus estava na Terra, no decurso dos 3 anos, todos aqueles que ele chamou, que ele teve um confronto, que ele encontrou alguém para falar, alguns deles se tornaram grandes homens de obra, ou mulheres. A mulher samaritana, ela foi ou não foi convertida por Jesus? E o que ela foi fazer? Ela largou o cântaro lá e foi para a cidade anunciar, sim ou não? E o que largar o cântaro? Eu estava botando o terno hoje e lembrando para vir para cá. O que é o cântaro? O que é deixar o cântaro? É você deixar aquilo que você vai fazer durante o dia para fazer algo primeiro. A primeira coisa que a gente tem que acordar é pensar em fazer a obra, antes mesmo de pensar no trabalho, porque aquilo que ela estava levando era água para ela usar na casa dela, mas antes disso ela falou assim, não, fica aqui, cântaro, que eu vou ali anunciar primeiro. Essa é a boa obra. Mas como é que a gente faz hoje se a gente tem que chegar às 6 da manhã no trabalho? Não, antes de chegar, pega o WhatsApp, que é uma porta aberta. Né? É pega o WhatsApp, põe no status lá. Põe um versículo bíblico. Você tem pelo menos aí umas 50 pessoas que vão ver, no mínimo. Eu tenho pelo menos aí umas 100, 120 que veem por dia. Às vezes eu coloco algumas coisas de política, aí eles vêm também, mas eu coloco, que nem do pastor Antônio Gilberto, se eu for ver amanhã, vai dar umas 120 vistas. Então o que acontece? A gente está abrindo os olhos. Esses vultos que passaram aí no nosso tempo, que a gente chegou a conviver junto, que deixaram marcas no nosso tempo, a gente tem que ver quando a gente vê uma coisa, eu não perco tempo, eu já posto, porque a gente vê que foram grandes ensinadores. Eu dei um discipulado para os adolescentes lá em Chabilândia, e uma parte do discipulado está falando sobre isso, sobre você evangelizar os outros. Porque quando Jesus entra em Gadara, aquele jovem estava lá possesso, tinha 6.000 demônios, não era isso? Pois bem, a primeira coisa que ele andava nu, mas a primeira coisa que chama a atenção é que logo depois, quando foram ver o que tinha, porque espalhou a notícia, né? Quando foram até Jesus para ver o que tinha acontecido, já encontraram ele vestido, sóbrio
e ouvindo Jesus pregar. Já mudou. Aí quando Jesus vai sair de Gadara, que o expulsam Jesus por causa dos porcos, os porcos tinham mais valor do que o rapaz. Olha que terrível isso. Que foram reclamar dos porcos. Mas do rapaz que passou anos e anos lá atormentando a cidade, atormentando a região, envergonhando a família. Porque ele tinha pai, tinha mãe, tinha irmão. É que, na verdade, eu acho que eles já tinham até acostumado. Já tinha deixado tava aberto o mundo também. deixa lá, já Então. tá assim. E se ele ficar bom, também tá bom. E se ele não ficar, também tá bom. É assim Pois que é. tá. Então tem muita gente que está assim. Deixa ele para lá. Cansei de orar, ler, desistir já. Porque ele tinha um impedimento. Ninguém conseguia pegar ele à força para levar até Jesus. Os 4 amigos lá de Marcos 2 não levaram? O amigo que era coxo? O pai não levou aquele filho que se demoniava até Jesus? Mas esse rapaz não dava. Que nem as correntes aguentavam ele. É porque tem situações que a gente vê, né, que é Jesus que tem que ir, que nem um presidiário. Eu já preguei sobre isso. Quem é que Mano. vai? Eles vão sair de lá para ir para a igreja? Não. A igreja tem que ir lá. Tem Jesus lá. tem que ir até eles. Tem situações. E tem hora que é Jesus que encontra com ele. Lá aquele aleijado, lá no tanque de Betesda. Foi Jesus que foi até ele. E a família não tinha condições de levar para Jesus expulsar o demônio. E Jesus é onisciente. Ele disse antes disso, não falou? Vamos passar para o outro lado. E foi nessa passagem, se eu não estiver enganado, que ele dorme, não é? Não é? Mas ele disse para eles assim, nós vamos passar. E mesmo assim eles tiveram medo. Então, mas o Jesus problema... já estava falando, nós vamos passar. Vamos passar. Nós vamos passar. Nós vamos Mas ele não passar. disse como. A nossa caminhada aqui nós vamos passar. Mas Jesus não está dizendo que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ter ventania. Vai ter turbulência, vai ter prova. Vai ter perseguição. E é isso que Paulo também está falando para Tito. Tito, toma cuidado que vai aparecer de tudo. Aí Jesus encontra com esse rapaz, expulsa o demônio, expulsa aquela legião de demônios. E quando Jesus vai sair, o rapaz quer entrar no barco para ir com Jesus. Ele falou, não, ô Jesus, me deixa aí, estou parafraseando aqui, me deixa aí contigo, eu quero ir contigo. Ele falou, não, vai até os teus e conta quão grandes coisas fez o Senhor na sua vida. Vai para sua mãe, para seu pai, e diz assim o que... ele vai entrar na casa diferente. E depois, irmãos, isso dá uma pregação para evangelismo terrível. Aquele que era vergonha para sua família vai ser pregador. Dessa maneira. Aleluia. Glória a Deus. Porque você imaginou ele chegando na região de Decápolis, as 10 cidades, sabe quem está vindo pregar aí? Quem? Aquele que vivia no cemitério. Aquele Jesus, o Galileu, encontrou com ele lá no cemitério e libertou ele. Ele está vindo aqui, como? Ele está vestido e está falando das boas novas de Jesus. Então a fama chegava primeiro. Por isso que ele ganhou 10 cidades, irmão. Às vezes Deus pega uma situação impossível para o homem, impossível para a família, e transforma para a glória do nome dele. Já ia preparando o povo. As pessoas falam, não, eu vou lá ver se é verdade. Quando chegava lá, viu o rapaz, se fosse hoje, né, de terno, de gravata, e pregando Jesus. Olha o que Jesus fez comigo, né? Ninguém se aproximava, mas Jesus se aproximou. Coisa linda. Entendeu? Então por isso que ele ganhou 10 cidades. Aí falou, onde ele estava ontem? Ele estava aqui no Robru. E onde ele vai para amanhã? Amanhã ele vai lá para Curuçá. Então Curuçá já sabia. Então amanhã, Curuçá estava lotada. Acho que até a própria família já falava, né? Falava dele também, né? Que Jesus fez Então, com meu filho, meu irmão. Isso. tem um versículo em Isaías,
que diz assim, que no lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. E eu eu- lembro da e minha de- família, quando Isso. eu fiquei depois que eu vim para o Evangelho, eu fiquei 6 meses sem ir lá. Só indo para a igreja e passando pelo processo de libertação. Aí quando eu fui, foi numa situação que Deus trabalhou no meu coração, para me perdoar minha mãe, que eu achava que minha mãe tinha culpa de tudo que eu tinha passado. E aí eu comecei a ver pessoas do meu, que era do tempo, você não está indo mais naquele lugar? A gente nunca mais te viu, você está diferente, sabe? E hoje vê a alegria da minha família. É a carreta da graça, como diz o saudoso irmão Lázaro. A carreta da graça passou, atropelou, você levanta de outro jeito. Sim, Levanta de outro jeito. graças a Deus. Vestido de vestes novas, a mente renovada, Até o semblante até o semblante muda. é o Né? Então, o que Jesus fez foi isso na vida dele. E a gente tem que tomar cuidado. Para quem a gente vai pôr. E aqui a gente está ouvindo, Paulo está dizendo para Tito, cuidado. Mas tem gente aí que vai estar vestido de crente. Vai estar arrumado como crente. Mas deixa ele falar. Vai estar travestido. 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 Não Travestido de crente, Tito. Mas deixa ele falar. Que pela fala dele você vai saber se ele serve ou não. É porque chega uma hora que ninguém fica assim, é que nem crime. Tem crime mal investigado. Não tem crime perfeito, tem crime mal investigado. É uma coisa, a Bíblia diz que não fica nada oculto. Então uma hora a própria pessoa Vai se ficar. se entrega. Vai vir as claras. Entendeu? Então é isso que Paulo alerta Tito. É uma passagem que eu queria ler com vocês e alertando sobre isso. Falsos mestres, Tito 1, daí. O capítulo 3, 4 ao 7. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração Aleluia. e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. E o que ele está pregando? O que ele está falando? Ô Tito, não deixa de falar isso. Não deixa de pregar a salvação pela graça. Que representa a graça? Cristo. É Cristo. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme. Está vendo como ele... É isso que você tem que pregar. Para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Lembra que eu falei que eu ensinei para os meninos fazerem? Lembra que eu estava falando? Aí eu comecei, não voltei, né? Dos meninos. E eu comecei a ministrar sobre isso. Que assim que era convertido, ele já ia ministrar. O gadareno, a mulher samaritana. E aí eu perguntei para eles, aí eu falei para eles assim, ó, teve um momento que Jesus falou assim, o que eu falo para vocês aos ouvidos, vocês preguem aos telhados. O que Jesus está querendo dizer? É uma maneira, é uma figura de linguagem, está dizendo, não, é para espalhar, é para contar para todo mundo. Aí eu perguntei para eles tudo com o celular na mão, irmã Rita, viu, irmã Rita? Eles tudo com o celular na mão. Eu falei assim, o que é o telhado hoje para vocês? Qual é o telhado de vocês? Aí esse cara assim, que é adolescente assim, eu falei, não, pense bem. Aí eles falaram, nossa, telhado. O que vocês podem usar como telhado? Aí eu falei, vocês estão com ele na mão. Aí eles falaram, nossa. Eu falei, então, quantos? Aí eu perguntei quantos contatos eles tinham. Um tinha 50, outro 60. Aí eu falei para eles, olha, eu tenho 980 no meu celular, no WhatsApp. Por causa do trabalho também, né? Além dos irmãos de outras igrejas daqui, de 980. Eu falei para eles, todo dia tem pelo menos 120 visualizações no meu celular, no meu status. Se você colocar no seu, pelo menos 10 vão ver. E assim vai indo.
Às vezes o outro vai querer repostar, ele vai te ligar e vai falar, passa, manda para mim, que eu vou repostar. Como eu já tenho, quantos eu já postei, os irmãos, ô irmão, manda para mim, aí eu mando, os irmãos repostam. Hoje está mais fácil, né? O aplicativo está atualizado, você consegue repostar na hora. Hoje já está mais fácil. Então, aí, o que aconteceu? Ah, irmã, aí eu peguei o contato deles e fui ver. De noite, no domingo de noite, eu dei o discipulado de manhã, já estavam postando. Então é isso, é você usar a ferramenta que você tem para os dias de hoje. E não deixar de pregar. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contextos. Versículo 9. E nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Acerca da lei, está vendo como tem até judaizante tinha que estar lá em Grécia. Numa ilha, irmão, foram lá atormentar a vida do irmão. Misericórdia. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Então, se o camarada vier com heresia para você, e você vai para debater com ele, você fala 1, 2 vezes. Uma vez ele não fez 2, ele não quis, não, sai fora, não perde tempo não, senão você fica doido. Ele está falando, deixa para lá, evita-o. Sabendo que esse tal está pervertido, olha a situação, está pervertido e peca, estando já em si mesmo salvo. O que está escrito aí? No versículo 11, do capítulo 3. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando lá em cima, lá, já em si mesmo condenado. Então, você vai perder tempo? A palavra diz que ele já está condenado. Aí se você fala isso, você está julgando. Fala, não, irmão, quem julga é a palavra. Fala isso pra alguém. Por isso que é bom você ter a palavra na ponta da língua, ou na mente, que o Espírito Santo vai te mostrar. Porque você fala assim, não, irmão, quem condena é a própria palavra. Nós vamos ser julgados pela palavra. Apesar que, se eu estiver errado, você me corrige. Aqui não fala que a gente tem que dizer para alguém, só fala assim, ó, o 10, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita. Porque ele já está sabendo que ele já está pervertido e peca. Então quer dizer, eu já sei que ele está em pecado, eu já sei, então eu não preciso falar mais nada, só evita ele. Não tem mais acesso. Porque isso aqui é para você explicar para a pessoa, Entendi. outra pessoa. Por que você deixou de ir? Você entendeu? Aí você pega esse versículo e mostra para ele ou para ela. Que a pessoa pode perguntar. Não tem mais acesso. Outra pessoa pergunta. Não tem mais acesso. Por que você deixou de ir ou deixou de falar? Porque assim, ó, a palavra me diz que é para falar 1 ou 2 vezes. Se você está senhor da sua situação, você quer. Porque assim, nós somos senhores das nossas escolhas. Mas nós somos servos das nossas consequências. E servo não tem vontade, irmão. Servo apanha. É que nem um povo acha que nós que servimos a Deus, nós somos presos. Eles não acham que nós somos livres. Até que eu vi um vídeo que fala assim, eu sou livre. O rapaz falou assim, então me prova que você é livre. Ele falou assim, eu sou livre porque eu consigo dizer que eu não quero beber. Você consegue ficar sem beber? Não. Eu sou livre porque eu não tenho vontade de fumar e eu não quero fumar. Você consegue dizer que você não quer fumar? Então quer dizer, ele conseguiu mostrar que ele é livre porque ele tem poder de decisão. E o outro que é preso no vício não tem poder de decisão. Então o escravo é eles. Então, porque uma vez no Instagram eu fui comentar uma postagem, aí uma mulher falou assim, servo? Falando sobre liberdade, desse jeito. Falei, sim, servo, mas livre. Eu não sei, acho que eu nunca ministrei não. Eu ministrei uma vez sobre o servo das orelhas furadas, que Davi fala. Senhor, tu furaste as minhas orelhas. Tem uma parte da lei, acho que é Levítico, que diz que quando o servo não só pode servir durante 7 anos para pagar a dívida. Depois, se ele quiser continuar na casa do seu Senhor, ele vai ter que ir publicamente e furar as orelhas. O Senhor, eu sou livre, mas eu quero ficar. Por isso que Davi fala assim, Senhor, furaste, porque quem fura é o próprio Senhor, o dono do escravo. Você vai estar livre, mas você vai continuar morando na minha casa.
Daí Davi diz assim, eu preguei sobre isso. É a liberdade que Cristo nos dá. Ele furou nossas orelhas. E a gente tem liberdade para entrar na casa dele e o servir. Aleluia. Como ele furou as nossas orelhas? Na cruz do Calvário. Quando você enxerga que ele pagou o preço, quando nós enxergamos que ele pagou o preço, pagou aquela cédula, como Paulo diz lá em Gálatas, que aquela cédula que havia sobre nós, ele foi lá e pregou e cravou na cruz. Se cravou, ninguém pode tirar. Aí quando você tem consciência, você faz igual Davi. Se eu furasse as minhas orelhas. Obrigado, Jesus. Amém? Vamos lá continuar lendo aqui um pouquinho. Aí depois a gente pega aí uns 30 minutos, uns 25, 30 minutos sobre Filemão. Visão panorâmica que a gente pegou, já leu 3, 4, 7, devido ao papel dos anciãos. Aí, né, pode ler. As obras a gente já falou também, né? A gente fez as características especiais, 3 características. Características especiais. 3 características principais temos nesta epístola. 2 breves resumos da verdadeira natureza da salvação em Jesus Cristo. 2. A igreja e o seu ministério devem estar edificados sobre firmes alicerces espirituais, teológicos e éticos. Contém uma das 2 listas no Novo Testamento, enumeradas qualificações necessárias à direção da igreja. Vocês entenderam por que eu grifei quando a gente começou a estudar Timóteo? Que é mais que aquele irmão ou a irmã que queira ser obreiro na casa do Senhor. São os 2 manual de instrução para o obreiro, porque ele quer ser pastor, quer ser dirigente. 1 e 2 Timóteo e Tito. Quer ser um bom líder? Quer ser uma boa líder? Aprenda com Neemias. Porque ser líder no tempo de Salomão, eu já falei aqui, não é fácil, né? O pastor Paulo, antes de ir para a glória, ele me falou isso, desses livros. Ele falou assim, você quer ser obreiro, meu filho? Começa com Timóteo. Assim que ele lá vai estar a instrução de como seguir. As cartas pastorais. Que são as cartas pastorais. Vamos para Filemão? Tá tudo bem? Tem alguma dúvida aí, irmão? Tá indo bem, tá? Tá, irmão? Tá tudo bem, irmão Francisco? Fora que isso tá bom. Filemão, quem pode ler? Considerações preliminares. Autor Paulo, tema reconciliação, data cerca de 62 depois de... Isso, ó, grifa bem. Reconciliação, gente, faz um olho assim, ó, grandão. Que é aí que a gente vai entrar no mistério dessa carta aqui, ó. Reconciliação. Vamos lá. Pode ler. Considerações preliminares. Paulo escreveu essa epístola da prisão como uma carta pessoal a um homem chamado Filemão, mais provavelmente durante sua primeira prisão em Roma, Atos 28, 16 a 31. Os nomes idênticos mencionados em Filemão e em Colossenses indicam que Filemão morava em Colossos e que as 2 cartas foram escritas e entregues juntas. Filemão era um senhor de escravos e membro da igreja de Colossos, talvez um convertido de Paulo. Onésimo era um escravo de Filemão que fugira para Roma. Ali teve contato com Paulo, que o levou a Cristo. Desenvolveu um forte vínculo de amizade entre os 2. Agora, Paulo, um tanto apreensivo, envia Onésimo de volta a Filemão, acompanhado por Tíquico, cooperador de Paulo, levando esta carta. Vamos lá ler? Gente, agora que a gente vai entrar no mistério aqui. Vamos ler. Então, o que acontece? Paulo está preso e conhece Onésimo, ou dentro da prisão, Onésimo foi preso por alguma coisa, ou durante a soltura dele, ou quando ele estava em casa, ele pregou. Não tá assim... eu acredito que foi na prisão. Onésimo deve ter feito alguma coisa de menor gravidade, e descobriu-se que ele era escravo fugido de Filemão. Aí Paulo escreve a Filemão para ele receber o Onésimo. Versículo 8, quem pode ler?
pelo que ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Pode continuar. Todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Nosso pastor fala muito isso. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu o tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, desculpa, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Aleluia. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Eita, olha aqui. É aqui que eu falo para vocês que Paulo tinha Cristo nele mesmo. Cristo intercedeu por nós a Deus. Que nós éramos escravos. Que andávamos, como Isaías disse, cada um andava no seu próprio caminho, não é? Isaías 23? Cada um de nós andávamos. Olha como o texto, irmãos, é vivo de Isaías. Cada um andava no nosso próprio como ovelhas desgarradas. Aqui ele tem um encontro com Paulo. Paulo prega para ele é liberto. Mas ele precisava ter algo para se acertar com o Senhor dele. Olha a figura de Paulo se tornando a figura de Cristo para Onésimo. É isso que eu falei para vocês que eu ia falar nessa próxima aula. E às vezes é por isso que somos chamados de cristãos. Nós temos que mostrar para a pessoa que há alguém que já pagou. Porque ele diz, se ele está te devendo alguma coisa, põe na minha conta. Foi o que Cristo falou, não, está tudo na sua conta, irmã, está nele. As minhas dívidas, Jesus está na conta de Jesus. As dívidas de todos nós estão sobre Jesus. E é isso que Paulo está dizendo para Onésimo, recebe ele como um irmão já. Porque, irmão, pensa bem no capítulo 9 de Atos. Quem foi que recebeu ele como irmão? Lembra? De Ananias? Que o próprio Espírito Santo teve que conversar com ele e falou, não, rapaz, vai lá. Mas, Senhor, ele tem feito tanta coisa com os teus servos. Não, no primeiro momento ele não ia. Não. Irmã, quem é que iria? Por ele mesmo. Que nem com a gente, muitas vezes a gente fala, não, eu não quero ir lá não. Jesus fala, Deus fala, não, eu quero que tu vá, tu vai. Abraça fulano, não, abraça. E aí, irmãos, é isso que eu queria conversar com você. Filemão é um tratado de amor e graça de Deus na vida da gente. A gente vê Cristo na vida de Paulo. Falou, se ele está te devendo alguma coisa, deixa que eu pago. Deixa que eu pago. É assim, eu acho que, se eu não me engano,
Eu tenho um livro, eu preciso ler, é que eu estou lendo, eu preciso terminar de ler O Mistério da Trindade, do John Owen, depois eu vou ler o do Diego. O Diego escreveu um, eu vou tirar a foto e vou pôr no grupo para vocês verem, sobre Filemão. O Diego Leal, ele já pregou aqui, não já? O Diego Leal, alguma vez? Ou não? Ele é do Madureira. É um rapaz jovem, carequinha, ele nunca pregou aqui? Diego Leal. Eu acho que ele já pregou, mas não. De barba aí, ó. Ah, ele teve barba uma época, ele é bem ele é careca mesmo assim, no meu estilo, não, ele passa na valha mesmo. Eu lembro de uma situação. Eu não sei se ele já pregou aqui, mas e eu estava falando com ele, falei, rapaz, como é que tu prega, como é que tu escreve sobre uma epístola tão pequena, mas com uma profundidade muito grande? Ele falou, eu sei que ele te fez mal, olha só, eu sei que ele te gerou prejuízo, porque ele era escravo, o Filemão tinha pago um dinheiro sobre ele. Mas antes, eu te peço por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Como que ele gerou esse filho? Na tribulação, na perseguição, no apanhar, no sofrer por amor a Cristo. E às vezes a gente vai gerar filhos, irmãos, no sofrimento. Filhos na fé. E é na hora de mais dificuldade que você gera filhos. Lembra que eu preguei aqui sobre Davi, na caverna de Adulão? Deus não mandou, lembra que Deus não manda soldado pronto. Manda gente endividado e desgostoso da vida. E Davi é uma figura de Cristo. Aí o que Deus faz? Manda, acho que era, chega, eu não lembro, acho que é 400 homens. Não é pouco, não é um só. Onésimo foi um só, e para Davi, 400, desse jeito. Tudo depressivo. Crise de pânico. Por quê? Indignado. Paulo sabia, por isso que Paulo sabia lá em Coríntios, quando Deus falou com ele, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Aí Paulo, irmãos, isso é tremendo, porque Paulo gera nele assim aquele amor e aquele fervor. Por isso me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando você estiver fraco, aí que você tem que se gloriar. Porque aí o poder de Deus vem e se aperfeiçoa. Aí você se levanta, faz igual o Elias, e caminha 40 dias e 40 noites com aquele alimento. E prepara alguém melhor que você. Para saber que não é você, é a graça de Deus. É a presença de Deus que faz você fazer. Paulo sabia disso. Eu gerei nas minhas prisões. Eu sei que ele foi te inútil. Mas agora, a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar. Não, ele não está sendo só útil para mim, não. O Filemão, o Onésimo vai ser útil para você também aí na obra. Aleluia. Porque quem era desprezado, quando entra para a obra, quando entra no corpo de Cristo, ele já é útil. Já se torna útil. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo tinha que fazer isso mesmo. Que se não houvesse essa carta, talvez Filemão não recebesse Onésimo como deveria. Porque às vezes a gente tem que ser tratado pelo Espírito Santo primeiro, para depois fazer o que Deus mandou. E se a gente não enxergar aquela pessoa que até em algum momento nos tratou mal, que aqui era um gentil, ou que não conhecia Cristo, mas se converteu, Deus tem que tratar o nosso coração. E eu imagino Paulo, antes de Onésimo, e eu imagino assim, Paulo tirou um período de oração, para que Deus, o Espírito Santo, trabalhasse no coração de Filemão, para poder receber, porque senão ele não ia nem receber ele. Não, por isso que Paulo manda a carta e manda alguém enviado por ele. Primeiro, para depois mandar Onésimo e ir orando, eu creio que é isso. Porque Deus trabalha com ordem. Né? Ele vai adiante e vai
endireitando as veredas, né? Não é Isaías que diz que ele endireita os caminhos tortuosos? Vai endireitando, vai trabalhando no coração. Porque Ananias, no primeiro momento, Deus falou para ele, ó, vai lá. Falou, Senhor, ele tem feito tanto mal aí para o teu povo. O senhor sabe disso que ele tem feito. O senhor quer que eu vá lá? Falou, vai, porque é vaso escolhido. Mas quando ele falou... Também aí eu não acredito que foi o primeiro momento que Deus falou com Ananias e convenceu ele. Não, teve um diálogo, um tempo, um processo. Sim. Para poder Porque foi na hora que ele disse, ó, vai, porque é vaso escolhido meu. Quando ele disse, ele vai saber, vamos lá ver, em Atos 9. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer. Padecer por amor do meu nome. Ele foi chamado para isso. Versículo 11, pode ir lá, pode ler, do 11 em diante. Levanta-te e vai a rua chamada. Irmãos, vocês sabem, eu não sei se eu comentei com vocês sabem quem é esse Ananias? Esse Ananias eu falei que era bispo na cidade de Damasco, né? Esse eu falei, não falei? Mas vocês sabiam que ele era um dos 70 de Jesus? Então ele conhecia a voz. Conhecia a voz. Começa do 10, irmã. E havia em Damasco. E havia Ananias e Safira. E havia Esse é outro. um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Respondendo Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, Aí, ó. o Senhor Jesus... Não era mais Saulo. Como é que ele chamou, irmã? Irmão Saulo. E o Senhor Jesus, Aleluia. que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Não é reconciliação ou não? Coisa linda, Jesus. É reconciliação. Em Filemão foi a mesma coisa. Deus usou Paulo da mesma maneira que usou Ananias. Para reconciliar. E outra, depois Paulo sofreu. Quem teve que apresentar ele? Quem lembra? Barnabé. A gente até conversou aqui. Barnabé teve que pegar Paulo e levar até Jerusalém. Falou, não, irmão, ele está convertido. E assim, no dia de Foi. hoje, experiência minha, eu vejo que muita coisa que nós passamos é para que nós tenhamos testemunho e possamos fazer ao próximo. É. Eu passei o processo, eu Júlio, acho que lembra, por 5 anos crise de ansiedade e depressão, e hoje eu posso estar ajudando uma pessoa que está passando o mesmo processo que eu passei, da mesma maneira, dos mesmos sintomas, sabe? Eu já cheguei a levar até no psicólogo que eu passo, e ela falou, engraçado, tudo que você falou para mim foi o que o psicólogo falou. Foi porque eu passei por isso, então eu sei do que eu estou falando, do que eu conheci. Né? Então eu acredito que na nossa vida não é diferente. Não. Qualquer pessoa, hoje como antigamente, tudo que passou, como o que a Ananias fez com Paulo, ele fez com os demais. A mesma coisa no dia de hoje, que nós recebemos, nós fazemos a mesma coisa. Exatamente. Que você bebeu da água que Jesus deu. E ele disse que todo aquele que beber da água que eu lhe der, o que vai fluir de dentro de nós? Uma fonte de água viva, que vai jorrar, não é só para amanhã, é para a vida eterna. E é fonte, e é fonte. Saulo no grego é consolador, né? Na verdade, a primeira tradução é pequeno. É pequeno. É Paulo e Saulo. Por quê? A mesma coisa de Saul. O Saulo é Saul do hebraico.
E Saul é pequeno, porque ele não era da tribo de Benjamim, a menor tribo. É tremendo isso, né? Se Saul tivesse pelo menos o juízo de Paulo, já estava bom, né? Escrevi-te, versículo 21, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Então Paulo conhecia Filemão, sabia que ele ia atender e ia fazer mais do que ele havia pedido. Aí ele faz um pedido, né, para Filemão, no final. E juntamente, versículo 22, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vocês viram quem está aqui com ele? Marcos. Muito provavelmente é o Marcos lá que ele rejeitou. Lucas também, né? Sim, o Lucas não largava, né, irmão? O Lucas não largou ele. Só Demas que amou o presente século e foi embora. Então, vocês entenderam porque eu queria falar tanto sobre Filemão, que Filemão é a reconciliação. O que Paulo faz por Onésimo para Filemão foi reconciliar os dois. E aí a figura de Filemão quem é? É Deus. Onésimo somos nós. E Paulo faz a figura de Cristo. Ele hospedava na casa de Onésimo. Sim. E Filemão, muito provavelmente ele era um dos líderes da igreja, que é a igreja lá em Colossos. Em casa eu hospedei 2 pastores fora. Já? Um da Ilha das Canárias, e outro de Portugal. Então, irmãos, será que nós estamos prontos? A gente vai sair daqui hoje com o mesmo pensamento de Paulo, que mesmo no meio da prisão. Porque, irmão, porque assim, Deus vai gerar no meio de aflição. Porque na prisão ele ganhou a guarda pretoriana. Se foram fazer a segurança dele, ele converteu. Encontrou Onésimo. E não cessava. E não parava. Então entenda isso. Às vezes no momento de maior dificuldade na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é que Deus vai gerar através de nós novas vidas. Jesus disse uma vez, quando estava próximo dele morrer, que se o trigo não cair no chão e não morrer, ele fica só. Porque ele não vai alimentar ninguém. Ele não vai crescer, não vai se transformar. E a gente precisa morrer para gerar vida em outras pessoas. Isso é forte demais, né? Ananias teve que morrer para entender. Não, eu vou lá. E Paulo, então, que era o perseguidor, agora era o perseguido. É isso, irmãos. Talvez Filemão, você medite bem nela, nessa epístola, que é uma epístola pessoal, que ela dirige diretamente, como é pessoal, ela fala muito a nós mesmos. É uma carta direta para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida, a nossa nova vida em Cristo. Que às vezes as pessoas que estão... Porque assim, pode acontecer da pessoa que te persegue, te faz mal, que te faz mal, ela ser convertida longe de você e você não saber. E ela aparecer um dia transformada. Aí você vai lembrar que Filemão aconteceu a mesma coisa. Aquele camarada que fez mal para ele se converteu longe dele. E quando ele voltou, já voltou transformado, com a mesma fé que ele. Amém? Você terminou, irmão Júlio, página 66? Não. O propósito você já leu, né? Não, tem propósito e visão panorâmica. Então pode ler.
para a gente encerrando. Paulo escreveu a Filemão para tratar do problema específico do escravo fugitivo deste Onésimo. Segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível de pena de morte. Paulo intercede junto a Filemão em favor de Onésimo e pede-lhe que graciosamente receba Onésimo de volta, como um irmão crente e como companheiro de Paulo, com o mesmo amor que acolheria o próprio Paulo. Visão panorâmica. Eis o apelo de Paulo a Filemão. Primeiro, roga que Filemão, como irmão na fé cristã, receba Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão em Cristo. 2. Num trocadilho. Pode continuar. 2. Num trocadilho no grego, Paulo chama atenção para o fato que Onésimo, cujo nome significa útil, era anteriormente inútil, mas agora é útil tanto a Paulo como a Filemão. Paulo queria que Onésimo permanecesse com ele em Roma, mas prefere enviá-lo de volta ao seu legítimo senhor. Paulo oferece-se para pagar a dívida de Onésimo e relembra a Filemão que esse deve sua vida ao apóstolo. A carta termina com saudações de alguns dos cooperadores de Paulo em Roma e com uma bênção. Características especiais. 3 características principais acham-se nessa epístola. Primeiro, essa é a mais breve de todas as epístolas de Paulo. Segundo, mais do que qualquer outra parte do Novo Testamento, ela ilustra como Paulo e a igreja primitiva tratavam do problema da escravidão no Império Romano. Ao invés de atacá-la diretamente ou de instigar rebelião armada, Paulo expôs princípios cristãos que eliminavam a severidade da escravidão romana e que finalmente levaram à sua abolição total no meio da cristandade. 3. Oferece um vislumbre incomparável da natureza íntima de Paulo, pois esse se identificou tanto com um escravo que o chamou de meu coração. Por que ele se identificou tanto? Porque num certo momento da vida ele também se viu como Onésimo, como escravo. Escravo cego pela lei e perseguia a igreja. Foi o que a senhora falou. Quem passa tem vivência. E aí Deus usa aquela experiência sua para você sentir o que Deus sentiu. Bem assim. E aí ele sentindo o que Jesus sentiu lá na cruz, quando ele disse: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele falou: perdoa. E se ele estiver te devendo alguma coisa, eu pago. Entrou na frente. Entrou na frente. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Nós terminamos agora as epístolas paulinas e na próxima semana entraremos no Pentateuco. Deus abençoe, boa noite, fiquem na paz do Senhor.